meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Alegra-te, cheia de graça. Hoje, no Alegra-te, cheia de graça, Lucas 1, 28, escutamos pela primeira vez o nome da Mãe de Deus, Maria, segunda frase do arcanjo Gabriel. Ela tem a plenitude da graça e dos dons. Chama-se assim, Checaritomene, cheia de graça, saudação do anjo. Possivelmente com 15 anos e só, Maria tem que dar uma resposta que mudará a história inteira da humanidade. São Bernardo suplicava: oferece-se-te o preço de nossa redenção, pois seremos libertos imediatamente, se dizei que sim. O orbe todo está a seus pés, esperando sua resposta. Ó minha Senhora, dizei uma palavra e recebei a palavra. Profere uma palavra e recebei a palavra divina. Dizei uma palavra transitória, e recebei a eterna. Deus espera uma resposta livre e cheia de graça, representando a todos os necessitados da redenção. Responde Genoitó Moi, faça-se em mim. A partir de hoje, Maria fica livremente unida à obra do seu Filho. Hoje começa sua mediação.
a partir de hoje, é mãe dos que são um só em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Bento XVI disse em uma entrevista: ousai decisões definitivas, porque na verdade são as únicas que não destroem a liberdade, mas lhe criam a justa direção, possibilitando assim seguir em frente e alcançar algo de grande na vida. Sem dúvida, a vida só pode valer se tiverdes a coragem da aventura, a confiança de que o Senhor nunca vos deixará sozinhos. Eu digo-vos, coragem, tomar o risco, o salto ao decisivo. E com isso, aceitar a vida por inteira. Isso desejo transmitir. Maria, eis aqui um exemplo. São José também não fica à margem do plano de Deus. Ele deve receber sua esposa e pôr o nome ao filho. Mateus 1:20. Jesus, o Senhor salva e o faz. Outro exemplo, a Anunciação revela também a Trindade. O Pai envia o Filho, encarnado por obra do Espírito Santo, e a Igreja canta: e a palavra se faz carne e veio morar entre nós. Sua obra redentora, Natal, Sexta Santa, Páscoa, está presente nesta semente. Ele é Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,15. Alegra-te, humanidade. As festas São José e a Anunciação preparam-nos admiravelmente para comemorar os mistérios pascais. Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto a Deus. Hoje celebramos a festa da Anunciação do Senhor, com o anúncio do anjo Gabriel e a aceitação de Maria da vontade divina expressa de encarnar nas suas entranhas. Deus assume a natureza humana, assumiu em tudo a nossa condição humana, salvo no pecado, para nos elevar à condição de filhos de Deus e fazer-nos assim participantes da sua natureza divina. O mistério da fé é tão grande que Maria, perante este anúncio, fica como que assustada. Gabriel diz-lhe: não tenhas medo, Maria. Lucas 1:30. O Todo-Poderoso olhou-te com predileção, escolheu-te para a mãe do Salvador do mundo. As iniciativas divinas destrói os débeis argumentos humanos. Não tenhas medo. Palavras que lemos frequentemente no Evangelho. O próprio Senhor as terá de repetir aos apóstolos quando estes sintam de perto a força sobrenatural e também o medo ou susto perante as obras prodigiosas de Deus. Podemos perguntar-nos: qual a razão deste medo? Será um medo mau? Um temor irracional? Não, é um temor lógico naqueles que se veem pequenos e pobres face a Deus, que sentem distintamente a sua fraqueza, a debilidade perante a grandeza divina e experimentam a sua penúria frente à riqueza do Onipotente. O Papa São Leão pergunta: quem não verá em Cristo a sua própria debilidade? Maria, a humilde jovem da aldeia, acha-se tão pouca coisa, mas em Cristo sente-se forte e o medo desaparece. Então, compreendemos bem que Cristo tem escolhido o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1:26. O Senhor olha, vendo a pequenez da sua escrava,
e realizando nela a maior maravilha da história, a encarnação do Verbo Eterno como cabeça de uma humanidade renovada, que bem se aplicam a Maria aquelas palavras que Bernanos disse a protagonista de La Alegria, reconfortava e consolava maravilhosamente no sentido raro da sua própria fraqueza, porque era como se fosse o sinal inefável da presença de Deus nela. O próprio Deus resplandecia no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.